Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Ficamos muito contentes em podermos estar aqui reunidos, mesmo que virtualmente, graças ao belo convite que nos foi feito pela Casa Espírita Messe de Amor, na qual já participamos há algum tempo, fazendo algumas preleções, algumas conversas com os nossos queridos amigos da casa. E nesse momento em que nós atravessamos então um período que talvez, pelo menos mentalmente ou materialmente, nós jamais imaginamos que ele poderia acontecer, estamos nós aqui nessa pandemia, né? Nessa balbúrdia, digamos assim, que acabou acontecendo no nosso planeta, né? Mas é importante a gente relembrar que Deus está sempre no comando e que nada passa despercebido por Ele. Então, nós não estamos desamparados de maneira nenhuma e acredito que esse tema que nos foi proposto pela casa cabe muito bem nesse momento para fazermos uma reflexão, não só sobre a pandemia, mas sobre a maneira como nós agimos no nosso dia a dia, né? Nós lembramos então do capítulo 16, nos itens 1 e 2, que vai falar sobre o tema Não se pode servir a Deus e a Mamon. Meu nome é Rony Simão e a partir desse momento estaremos então virtualmente unidos para falarmos um pouco sobre esse tema tão instigante. Nós vamos falar, obviamente, o que seria Mamon, né? O que seria essa... É uma entidade, é um espírito, é o dinheiro, é a riqueza, enfim, né? É o egoísmo, é o ego, né? Mas é fato que nós vivemos atualmente um período histórico da transição da Terra como conhecíamos, de provas e expiações, adentrando então fortemente nos últimos passos da transição planetária para que transformemos-nos então num planeta de regeneração. Isso já nos foi falado nas últimas mensagens aí que nos foram trazidas pelo Bezerra de Menezes ultimamente. Podemos então perceber que essa é uma época realmente marcante para nós, espíritas que somos, no sentido de que essa transição planetária há muito tempo já anunciada, ela derradeiramente nós podemos observá-la. Em face dessa pandemia pela qual estamos mergulhados aí como planeta, é óbvio que, como disse Bezerra de Menezes, nós reprisamos que vivemos um momento histórico da transição para a luz. Nós verificamos então algumas mensagens e trazemos à baila nesse momento, lembrando de um texto que encontramos no livro Jesus e Vida, escrito por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, que é a sua mentora espiritual. Opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física
e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral, que será alvo do nosso estudo de hoje. Na mente do ser encontra-se a chave para que seja operada a grande mudança. Quando você tem domínio sobre ela, os pensamentos podem ser canalizados em sentido diferente, dando lugar a palavras corretas e a atos dignos. Assim nos fala Joana. Nós vemos aqui uma pintura que retrata a adoração a Mamon, uma pintura de Evelyn de Morgan de 1909. Então, nós não podemos servir a Deus e a Mamon, são dois senhores diferentes. Nós não podemos servir bem a um e servir bem a outro, ou uma coisa ou outra. Não adianta falarmos que ou somos bem apegados aqui às coisas terrenas, ou somos apegados às coisas de Deus. E aí você vai me dizer, se eu estou vivendo aqui no planeta, e como a própria doutrina diz, eu tenho que viver como homem da terra. Isso mesmo. Mas a Joana também tem uma fala sobre isso. O apego excessivo aos bens materiais é uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer ao que supõe possuir. Causa aflição pelo medo de perder o que acumula, pela ânsia de aumentar o volume dos recursos, pela circunstância de ter que deixá-lo ante a iminência da morte. Desvaria porque intoxica de orgulho e prepotência a criatura, que se crê merecedora de privilégios e excepcionais deferências, que não a impedem de enfermar-se, se neurotizar, a pessoa fica neurótica, padecer de solidão e morrer como todas as demais. Enrijece os sentimentos que perdem a tônica da solidariedade, da compaixão e da caridade, olvidando dos outros, esquecendo dos outros para pensar apenas em si. Faz pressupor que nasceu para ser servido, abandonando o espírito de serviço que dignifica e favorece o progresso. Essas foram então palavras da nossa mestre Joana de Ângeles. Kardec ele vai falar para nós também sobre as misérias morais da humanidade que têm origem em dois vícios capitais. Quais são? O orgulho e o egoísmo. O que é egoísmo, né? O que é um egoísta? Segundo o dicionário, egoísta é aquele que tem um amor exclusivo ou preponderante à sua pessoa ou aos seus interesses. Ou seja, ele só vê o próprio umbigo, né? Ele só vê ele mesmo no mundo. O resto é resto, né? O orgulho, por sua vez, é definido também no dicionário como sendo o conceito muito elevado que alguém faz de si mesmo. Aquela história, você sabe com quem que você está falando, né? Consiste no estado de exaltação da personalidade que leva o homem a considerar-se acima dos outros. A importância que o indivíduo atribui a si mesmo faz com que ele se julgue com direitos superiores, o que é um absurdo. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. Os homens não são criaturas iguais. O espírito necessita passar tendo em vista um objetivo maior, mais alto, ele precisa passar por várias provas para que ele vá aprendendo e desenvolvendo-se. Ou seja, esse é o seu progresso. Deus não quer que você permaneça improdutivo, improdutiva, e é por isso que incessantemente a transfere.
O que hoje não a tem, né, estou falando das riquezas, já teve no passado ou a terá no futuro. Pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. E a riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Há um textinho aqui que diz umas palavras muito bonitas. Certamente subirei aos céus pelas cordas invisíveis da fé raciocinada. A fé raciocinada é a base da doutrina espírita. Preciso ainda dizer adeus para as ilusões do homem velho que habita em mim e caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada do que eu, com minha visão limitada, precisava encontrar. Lembro lá do Gilberto Gil falando, se eu quiser falar com Deus. Muito linda aquela música que vai falar exatamente sobre esse tema. Falando um pouco sobre a questão do estudo metódico que foi trazido pelo Livro dos Espíritos, decodificado pelo nosso mestre Allan Kardec, lá na quarta parte, no capítulo 1, nós vamos ver penas e gozos terrenos, lá no Livro dos Espíritos. Lá na pergunta 714, que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Responde: pobre criatura! Mais digna é de lástima do que de inveja, pois está bem perto da morte. Veja a resposta da espiritualidade. E ele pergunta, Kardec, perto da morte física ou da morte moral? De ambas. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, as doenças, as enfermidades e ainda a morte, que resultam do abuso, são ao mesmo tempo o castigo à transgressão às leis de Deus. Desvaria porque intoxica de orgulho e prepotência a criatura, que se crê merecedora de privilégios e excepcionais deferências, que não a impedem de enfermar-se, se neurotizar, né? A pessoa fica neurótica, padecer de solidão e morrer como todas as demais. Enrijece os sentimentos que perdem a tônica da solidariedade, da compaixão e da caridade, olvidando dos outros, esquecendo dos outros para pensar apenas em si. Faz pressupor que nasceu para ser servido, abandonando o espírito de serviço que dignifica e favorece o progresso. Kardec indaga na pergunta 719 do Livro dos Espíritos: merece censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à lei de conservação. Então veja como é importante o estudo da doutrina. Deus não condena absolutamente nada. Mas esse apego que é absurdo do ponto de vista espiritual, porque essas coisas são transitórias. Você é um ser que vai viver pela eternidade. Qual a importância de você ter lá um apego a um veículo que você tem, ou a um pouco de dinheiro, ou a um pouco de bens materiais, roupas, calçados, ou seja lá o que for? Mas continuando, na pergunta 720,
São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias, com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Então eu vou abrir mão de tudo, não quero mais dinheiro porque isso vai me levar à perdição. Não. Veja a resposta. Fazeis o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Se você tem o dinheiro, é para ser útil. É para você aprender que você é um servo de Deus. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias, então? Sim. A privação dos gozos inúteis. Porque desprende da matéria o homem, ele eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulação, de simulacro, será uma irrisão. Então, é uma bobagem, então, que você está fingindo que é bom. Para Deus não tem fingimento, não é? Então, ainda continua lá na questão 811, quando os espíritos revelam a Kardec que a igualdade absoluta das riquezas não é possível, porque a isso opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres dos homens. E aí Kardec pergunta, por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, por nós mesmos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Muitos pediram para ser pobres, muitos pediram para ser ricos, mas na hora que estamos aqui, às vezes esquecemos disso. Jesus nos ensinou que deveríamos nos preocupar em ajuntar os tesouros que a traça não corrói, a ferrugem não consome e o ladrão não rouba. Os tesouros do céu, os tesouros absolutos, os tesouros que vêm para ficar. Esse você leva com você após a morte. Muito bem, vamos ver o que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalho magnífico também da espiritualidade com o nosso mestre Allan Kardec. Lá no capítulo 16 fala sobre esse tema que para nós não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, é uma mensagem que foi obtida lá em 1860 do Blaise Pascal, que é um grande matemático, filósofo, escritor francês, desencarnado em 1662. Então ele falava assim, a verdadeira propriedade, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar neste mundo. Levar neste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, é a abandonar tudo isso. Não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. E é então o que ele possui? Ele tem, então, nada do que é do uso do corpo. Tudo que é do uso da alma. Esse sim, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar. Ainda sobre esse tema, no capítulo 16, ele esclarece. Os homens não são igualmente ricos por uma razão muito simples. É que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes
para conservar. Ainda continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer: quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral que vos será levado em conta na eternidade. Em Lucas 16:9, Jesus diz: esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Veja que bonito isso, né? É maravilhoso. Uma lição preciosíssima para nós. Aqui nós temos uma pequena imagem do nosso, caricaturizada, obviamente, do nosso amigo e querido Chico Xavier, que ele dizia assim: o problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si do que no espelho. Falta-lhe desenvolver o senso de eternidade. Então, é preciso ganhar o céu, mesmo que para isso o homem venha perder a terra. Os apóstolos de Jesus deram testemunho disso. Os mártires também são exemplo dessa perda da terra. Hoje não precisamos mais sermos trucidados em arenas por feras. Aliás, foi o próprio Mestre, no seu abençoado Sermão do Monte, referindo-se às bem-aventuranças, disse à multidão: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Recomendando então a doçura, a afabilidade, o Cristo ensinou o roteiro que leva o espírito a ganhar o céu, o reino de Deus, pleno de paz. Portanto, marchai, marchai pelas veredas da prece, e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida ela entra por todos os vossos poros, tão viva e refrescante é a fonte em que se bebe orando. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Livre dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Ó Mestre, abençoa-nos hoje e sempre, dando-nos a oportunidade do crescimento espiritual, sobrepujando as nossas necessidades materiais que todos temos, essas aflições e agruras que perpassam principalmente pela nossa mente, deixando-nos com medo. O medo que é o grande oposto ao amor, ou seja, o antídoto para o medo é o amor. O amor é nada mais, nada menos do que a representação de Deus. Manifesta, Senhor, a tua vontade através de mim, que eu possa servi-lo por toda a eternidade, porque sei que à medida que meu livre-arbítrio for colocado em suas mãos, obviamente eu caminharei sem erros. Porque quando eu forço a minha natureza,
quando eu quero decidir todas as coisas como se dono da verdade fosse, ou observando apenas de um ponto de vista muito pequeno, eu erro bastante. Chama-se pecado errar o alvo. Então eu erro o alvo o tempo todo, quando não estou conectado a Ti, Senhor. Portanto, pega em minhas mãos e que eu possa ser realmente como Jesus falou, que à medida em que nos assemelhamos às criancinhas, podemos entrar no reino dos céus. Não que seja necessariamente o reino dos céus forrado de criancinhas, mas que a humildade, a delicadeza, a gentileza ainda encontram-se arraigadas no espírito que caminha seus primeiros passos aqui no planeta. Porque ainda não está apegado a nada. Porque ainda não fez exacerbar em si mesmo o ego. Livrai-me, Senhor, do ego que fere o meu espírito. Fazei com que eu entenda cada vez mais que sou filho de Deus e mereço estar junto a Ti, Senhor. Obrigado. Que Deus nos abençoe a todos. Fiquem bem e não tenha medo, porque tudo vai passar. Como o nosso velho Chico dizia, tudo vai passar. E mensagem recebida de Nossa Santíssima Mãe. Tudo passa. Confiemos em Deus, confiemos no Mestre Jesus e tenhamos a certeza de que sairemos vitoriosos do que quer que seja que venha à nossa frente. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus, com muita paz nos seus corações. Que assim seja, Senhor. Até uma próxima oportunidade.